Boa noite a todos. Eu me sinto em casa quando venho aqui, né? Primeiro porque, quando eu era bem jovem, no século passado, eu vim estudar aqui em Rio Preto e a primeira casa que me acolheu foi esta. Então, durante muitos anos, eu frequentei aqui. Depois fui embora para uma outra cidade. Quando voltei, já voltei com outros afazeres, longe daqui, e acabei me afastando um pouco, mas só fisicamente, porque espiritualmente estou sempre ligada, né? Então, por isso, me sinto em casa. Estou muito contente em poder voltar, estou muito honrada com o convite que a casa me faz, porque ocupar esse posto, essa tribuna, nesta casa, é algo que deixa qualquer palestrante bastante apreensivo, no sentido de que nós sabemos que a casa é uma casa estudiosa. E isso é importante, porque para a gente ser espírita, não basta frequentar apenas as palestras, ouvir as palestras, tomar o passe e ir embora. É preciso se envolver, é preciso conhecer o que a doutrina propõe, e aí, então, abraçar de vez toda aquela teoria e colocá-la em prática. Eu comentei com a Mônica, quando ela me convidou para fazer essa palestra de hoje, que ela me perguntou que tema que eu gostaria de usar para discorrer para vocês. E eu fiquei entre dois. Como eu já tenho os dois preparados, o segundo vai ser a próxima. Que eu vou falar sobre um assunto muito interessante, que é um dos temas que Kardec propõe no início do livro O Céu e o Inferno. E ele também, antes de publicar o livro, colocou em forma de artigo na Revista Espírita, que circulava na época em Paris. E o tema é onde é que está o céu? Muito, muito importante, muito interessante. Mas hoje eu escolhi outro, tirado do Livro dos Espíritos, e é uma reflexão sobre a lei de igualdade. É uma lei que normalmente a gente deixa meio de lado, meio esquecida, e é interessante, porque a pergunta é sempre inicial. Mas a gente é igual? Por que a gente é diferente? Por que em casa o marido é diferente da esposa? Por que os filhos são diferentes entre si? Por que as pessoas que trabalham sob o mesmo comando numa determinada localidade, num determinado posto, são tão diferentes entre si? Por que na cadeira de um dentista as pessoas reagem de forma diferente? Tem gente que abre a boca uma felicidade total, né? Tem gente que, quando sai de lá, precisa do corpo de bombeiros para desagarrar as mãos da cadeira do dentista, né? Senão ele leva a cadeira junto. Nós temos reações diferentes e a gente acaba se perguntando, será que nós somos iguais mesmo? Se nós olharmos aqui entre nós, fisicamente, que é a primeira coisa que nos chama a atenção, a gente vai ver que a gente é diferente. Tem gente que tem cabelo comprido, tem gente que tem cabelo curto, tem gente que nem tem cabelo. Não é? Tem gente que tem a pele mais clara, tem gente que tem a pele mais escura, tem gente que tem a pele avermelhada. Aqui, acho que nós não temos ninguém, né, da raça indígena aqui, né, da etnia indígena. Tem gente que tem a pele amarelada, porque é asiático, é a raça amarela. Então, a gente tem essas diferenciações físicas. Tem gente que é perfeita, tem os dois braços, as duas pernas, o tronco, tem os dois olhos. Tem gente que não tem, que lhe falta algum membro, lhe falta, às vezes, um olho no rosto, que é a primeira coisa que a gente olha em alguém, não é? Tem gente que não é bem completinha, né? Tem gente que nasce completa e fica diferente depois. Tem gente que já nasce assim. E essa pergunta, então, incomoda, porque uma das leis morais
dentre todas as leis morais que o Livro dos Espíritos contém, no seu livro 3º, é essa, a lei de igualdade. E eu, então, começo fazendo esse questionamento. Se a gente olhar essas crianças, nós vamos nos deparar com uma tônica, com um ponto em comum. Parece, à primeira vista, que todo mundo está muito feliz, não é? Todo mundo está feliz aí. Toda criançada está feliz. E é incrível, as crianças conseguem ter contato físico com outra criança, mesmo nunca tendo visto antes. E mesmo, às vezes, nunca mais vendo depois. Então, aí a gente tem braço de um perto de outro, em cima do ombro de outro, uma loirinha com a mão em cima do outro da frente, que é mulato, tem uma outra menina, uma japonesinha lá atrás, olha lá, ó, que está com o braço em cima da outra menina da frente. Esse contato físico, tão fácil na infância, ele se perde. Eu acho que tem como apagar essa luz aqui só da frente, porque eu acho que vai dar para ver melhor. Se puder, se não puder, não tem problema. Bem, dá para ver melhor agora, né? Bem, então vejam, todas essas crianças aqui têm esse ponto em comum. Elas estão todas unidas pelo mesmo sentimento. Então, nesse aspecto, a gente pode dizer que elas são iguais, porque estão experimentando o mesmo sentimento no mesmo momento. Mas, voltando ao que interessa, sobre a lei de igualdade, eu destaco aqui a primeira questão da lei de igualdade, que está contida no Livro dos Espíritos, né, que é a questão 803, quando Kardec pergunta aos espíritos se todos os homens são iguais perante Deus. E os espíritos respondem, sim, taxativamente, claramente, muito simplesmente, sim, são todos iguais perante Deus, né? Todos tendem para o mesmo fim. Olha que interessante, Kardec perguntou da parte inicial, né? Todos os homens são iguais? Ele está falando do começo da história, né? E os espíritos já estão falando no fim. Sim, todos tendem para o mesmo fim. E Deus fez as suas leis para todos. Dizeis frequentemente, o sol brilha para todos. E com isso, dizeis uma verdade maior e mais geral do que pensais. Então, quando a gente fala sobre a lei de igualdade, a gente já começa a perceber que estamos diante de igualdade de direitos. Todos nós temos os mesmos direitos, os mesmos deveres, que é a contrapartida do direito, né? Então, nós temos, a partir daí, dessa questão, uma informação extremamente necessária em relação à lei de igualdade. Mas esse assunto, o estado de igualdade na criação, vem muito bem detalhado também num livro de um autor bastante importante na literatura espírita, que é o professor Ney Lobo. Ele faz, nesse livro, Estudos de Filosofia Social Espírita, um estudo sobre o estado de igualdade. E é sobre também esse assunto que eu vou complementar aquilo que nós começamos a discutir. E então o professor, no seu livro, diz o seguinte, que a igualdade na criação divina, ela se dá exatamente porque está configurado nos relatos apostólicos que Jesus teria dito que Deus nos fez de forma simples e ignorantes, todos da mesma forma, todos do mesmo jeito. Ele não privilegiou ninguém. Ninguém recebeu uma pontinha a mais ou uma coisinha a menos. Fez todos iguais. Mas iguais em quê? Em quê? Diz o professor Ney Lobo que uma das igualdades que a gente nota logo na criação divina
entre nós, seres humanos, é a nossa condição natural, ou seja, aquilo que está ligado aos nossos aspectos físicos, que eu falei para vocês no começo. Todos nós temos uma forma humana semelhante. Todos nós temos, teoricamente, uma cabeça, um tronco e os membros, né? Mas nós temos também, dados por Deus na nossa criação, um vigor corpóreo que é detectado em cada um de nós. Quando nós nos levantamos, quando nós acordamos, nós temos vontade de levantar e de mexer o nosso corpo. Mesmo à noite, quando nós estamos deitados, nós nos mexemos e temos vontade de mexer o corpo. O corpo em si tem esse vigor que a gente chama de vigor corpóreo. Ele tem um tônus, ele tem uma força vital dentro dele que o faz mover-se. Nós temos também, dados por Deus, para todo mundo de forma igual, a mesma parte ligada ao nosso poder de agir e de mexer o nosso corpo, que é a nossa agilidade. É claro que alguns têm mais, alguns têm menos. Essas diferenciações nós vamos ver daqui a pouquinho por que elas acontecem. Mas a dádiva de nós termos esse vigor corpóreo e essa agilidade, como a saúde e outros elementos também que vão compor as nossas condições naturais, todos esses pontos ligados aos aspectos físicos que nós temos são comuns a todos nós. Deus não deu menos vigor corpóreo para um ou mais para o outro. Ele deu a mesma quantidade para todo mundo igual. Ele deu a mesma configuração humana para todos nós. Todos nós nascemos com cabeça, com tronco, com membros, né? As diferenciações são coisas que não são de Deus, porque Deus nos fez iguais. Vamos ver uma outra condição, além da condição natural, que o professor Ney Lobo retrata, que é a nossa condição intelectual, também dada da mesma forma, sem nenhuma diferenciação, a todos nós, seres humanos, quando nós entramos na idade da razão. Ou seja, nós temos todos um dote de inteligência, um quinhão de inteligência, nós temos um quinhão de memória, nós temos também um espírito muito vivaz, nós temos aquilo que a gente chama de perspicácia, né? Temos também um raciocínio ágil, a gente pensa muito rapidamente, porque quando chegamos à idade da razão, o nosso pensamento é contínuo. Ninguém fica sem pensar nenhum segundo. Então, é preciso que o raciocínio seja ágil. Também Deus dá para todos nós da mesma forma. Além da condição dos aspectos físicos, da condição natural e dessa condição intelectual, o professor Ney Lobo diz que existe uma terceira condição, que é a condição moral. Também está dentro de cada um de nós, no momento da nossa criação, as mesmas capacidades morais. Ninguém tem mais, ninguém tem menos. Todos nós sabemos distinguir aquilo que é digno ou não. Todos nós reconhecemos a pessoa que tem caráter ou aquela que não tem caráter. Todos nós sabemos reconhecer um ato de fraternidade. Todos nós possuímos sentimentos. E uma série de outros elementos que nós vamos ver ligados à condição moral do ser humano. Essas três condições, todas ligadas, segundo o professor Ney Lobo, é que estabelece essa igualdade entre os seres humanos.
pela dádiva que Deus tenha nos proporcionado. Bem, mas lá na resposta do Espírito de Verdade a Kardec, na questão 803 do Livro dos Espíritos, nós vimos que ele já falava de o fim, que nós tendemos todos para o mesmo fim, não é? Então, nós já está provado que temos o mesmo começo, o mesmo início, somos iguais na criação. E nós vamos ter o mesmo fim? Todo mundo tem o mesmo fim? Então, diz o professor Ney Lobo, que são fins diferentes, o fim material e o fim espiritual de cada um, não é? O fim material significa que somos também todos iguais. Ninguém vai escapar do momento do desencarne. Nos ditados populares a gente tem isso, que ninguém vai ficar para semente, não é assim? Ninguém vai ficar para semente. Todos nós vamos virar adubo. Ou cinza, que agora está na moda, né? Então, no túmulo, todas as diferenças se anulam. Quando, antes ainda de desencarnar, nós sabemos que dentro de um hospital, o tratamento a uma pessoa rica e a uma pessoa pobre, às vezes diferencia, mas não pelo fato do ser humano em si, diferencia pelas condições financeiras que determinam um tratamento mais adequado, ou mais refinado, ou mais separado. Ou um tratamento que, em vez de estar na UTI, está no corredor, né? A gente sabe disso. Essas diferenças são provocadas por nós, não por Deus. Porque Deus nos faz todos iguais. Então, no túmulo, essas diferenças todas vão acabar. Os dois corpos que vão para debaixo da terra, sepultados, ou os dois corpos, do rico e do pobre, do branco e do preto, os corpos todos vão passar pelo mesmo processo de deterioração. Também, na parte espiritual, nós sabemos que Deus espera de nós o mesmo fim, porque a proposta dele é que todos nós atinjamos um dia um estágio muito elevado em que nós possamos chegar à glória e à felicidade, mas trilhando o caminho da evolução. Ou seja, Deus nos fez simples e ignorantes, e nós é que temos que trabalhar para aprendermos a ser melhores e ter condições de chegar à glória e à felicidade. Mas então, eu pergunto mais uma vez para vocês, se nós somos todos iguais, se a gente vai chegar ao mesmo fim, se nós estamos convencidos de que Deus nos fez iguais, deseja que cheguemos todos a um fim grandioso, um fim excelso, por que a gente vê tanta desigualdade? Porque existe, não existe? Tem gente rica, tem gente pobre. Tem gente miserável, não é nem pobre, está muito abaixo do limite da pobreza, da miséria. Isso eu estou falando em termos econômicos. Tem gente com uma saúde que fica com saúde a vida inteira. Tem gente que nasce e já está doente e passa a vida inteira doente. Tem gente que nasce linda, então tem facilidades. Tem gente que nasce tão feia que para arrumar um emprego é difícil. Não é? Então, a gente está vendo que há desigualdades. Por que há desigualdades? É uma outra questão que está contida no Livro dos Espíritos, no livro 3º, como eu disse para vocês, na Lei de Igualdade. Aqui, questão 806. E Kardec pergunta isso ao Espírito de Verdade. Diz o seguinte, Kardec, mas então a desigualdade é uma lei natural? Porque se a igualdade e a gente vê que há desigualdade, a desigualdade também é uma lei natural? É uma lei divina? Né? E os espíritos respondem, não. Olha lá, não. A desigualdade é obra do homem, não de Deus. Essa é a resposta que os espíritos dão. Então, eu fico pensando e quero que me ajudem a pensar.
Então, se a desigualdade é obra de Deus, por que então nós somos diferentes? Será que é cada um que está fazendo a sua diferença? Existem 3 variáveis importantíssimas que diferenciam cada um de nós. E é essa sequência de 3 variáveis que eu quero mostrar para vocês e discutir. A primeira variável é o tempo da nossa criação. Nós, até aqui nós presentes, eu vou cercear essa quantidade de pessoas que está aqui no salão hoje. Com certeza, nós não fomos criados no mesmo tempo, no mesmo dia, no mesmo momento. Algumas pessoas foram criadas antes, já vinham se desenvolvendo. Outras foram criadas mais aqui perto. Porque a gente percebe que algumas pessoas parece que já são mais evoluídas e outras ainda são muito primitivas. Fica parecendo um pouco, nossa, que coisa estranha, essa pessoa é tão bruta, tão ainda primitiva, né, no tratamento. A gente percebe que esse tempo da criação se reflete no que nós fazemos, no nosso comportamento. Então, esse tempo de criação, porque nós sabemos, e Jesus disse isso claramente, meu pai trabalha até hoje, e eu também. Não foi isso que Jesus disse? Deus nunca parou de criar. Então, nós temos criações a todos os momentos. E não significa, portanto, que nós aqui presentes tenhamos sido criados todos no mesmo momento. Além disso, por causa dessa variedade do momento da nossa criação, nós vamos encontrando o nosso ponto de transição entre o animal irracional e o animal racional, quando nós adquirimos o poder da razão, em momentos diferentes. Isso é lógico. Se nós temos criações em momentos diferentes, nós também vamos progredindo de forma diferente um do outro, até que uns chegam mais rapidamente a esse estágio racional e outros demoram um pouco mais, né? Em momentos diferentes. Essa é a primeira variável. Nós não fomos criados todos no mesmo instante. A segunda variável é que, por causa disso, por causa dessa variação do momento da nossa criação, nós também vamos armazenando experiências diferentes. É interessante a gente pensar nisso. Tem pessoas com quem a gente conversa e nós percebemos claramente que a pessoa nunca foi à escola, ou se foi muito pouco, mas ela tem uma sabedoria que faz parte dela, é um direito adquirido dela. O que é isso, senão esse acúmulo de experiências que ela vem reservando na sua bagagem, né? Então, cada um de nós tem a sua bagagem de experiência, né? E essa bagagem, essa malinha que cada um de nós carrega, é muito diferente uma da outra. Tem gente que carrega uma mala muito grande, mas a mala é leve, porque tem pouca coisa lá dentro. Tem gente que está com uma malinha pequenininha e a malinha está pesada, porque tem muita coisa lá dentro que está sendo levada em consideração. Então, essa bagagem é diferente de pessoa para pessoa. Então, vejam que nós estamos começando a entender que nós vamos fazendo a diferença entre nós. Por isso existe a desigualdade. É obra do homem. Nós vamos fazendo as diferenças entre nós. Outra coisa que é levada em consideração, que é a terceira variável, é o aproveitamento do tempo que nós temos de criação. Há pessoas que foram criadas há milênios, há espíritos que foram criados há milênios e, no entanto, ainda não aprenderam o que precisava. Então, tem muito tempo de vida, mas tem pouca bagagem.
tem espíritos que são mais espertos, que percebem que quanto mais ele trabalhar, mais ele vai ganhar. Então, ele vai amealhando mais experiências e, em pouco tempo, ele suplanta aquele que estava lá há milênios trabalhando, mas trabalhando devagar, quando não trabalhando. E ele vai, então, fazendo essa diferença. Então, vejam que essas variáveis são exatamente os pontos que determinam as diferenças entre nós. Vamos supor, vamos falar de uma única existência como exemplo. Eu nasci num determinado ano e tenho, ao longo da minha existência, amealhado todas as minhas experiências. Eu tenho uma bagagem com peso X. Mas eu tenho uma outra pessoa na família que nasceu muito depois de mim, só que aproveitou melhor o tempo. Fez mais ações beneméritas, trabalhou mais em nome de Jesus, procurou se aproximar mais do seu próximo e conseguiu trazer para a sua bagagem um pouco mais de peso. Então, ela tem menos tempo de criação, menos tempo de experiência, mas ela tem uma bagagem maior, porque ela tem mais experiências. Aí é que nós vamos sentindo as diferenças. Às vezes a gente fala assim nas nossas casas, gente, eu não sei como é que esse menino sabe tanta coisa desse jeito. É a bagagem que ele traz. E que às vezes é muito maior do que a nossa. Muitas vezes a gente escuta um filho dizer, eu não consigo mais entender por que o meu pai é desse jeito. Minha mãe não entende o que eu falo. Essas desigualdades acontecem porque o acúmulo de experiências e o aproveitamento do tempo de cada um e o seu momento de criação foram diferentes. Cada um está amealhando, está reservando para si aquilo que lhe interessa. E é muito diferente daquilo que o outro interessa. Os interesses são diferentes entre nós. Há pessoas que se interessam, por exemplo, no trabalho normal, cotidiano, o trabalho que nos dá salário, que prefere trabalhar com saúde e vai ao hospital e faz um curso ligado a isso. Tem pessoas que têm pavor de ver sangue, falam, eu não quero fazer isso jamais, vai fazer outra coisa, né? Então, essas diferenciações somos nós que fazemos pelas escolhas que nós fazemos. Bem, em resumo, isso que eu disse para vocês, da teoria do professor Ney Lobo, é que, se nós trouxermos todas as leis morais, a lei de igualdade está inclusa nisso, se trouxermos para a nossa vida a aplicação de todas as leis morais, a gente vai fazendo a diferença um para o outro. O exemplo que eu dei para vocês do dentista é um exemplo banal, mas é assim, cada um de nós tem uma reação diferente, não é? Então, isso vai fazendo com que a estrada que nós queremos trilhar, que nós vamos abrindo, né, para poder trilhar, vai ficando diferente da estrada do outro. Para uns, uma picadinha serve e vai andando, e vai avançando. Para outros, não. Ele precisa de uma estrada um pouco mais larga para ele poder ter espaço, né, para andar com um pedaço mais espaçoso. Então, essas são as diferenças que nós, os homens, fazemos. Uma outra pergunta que Kardec faz ao Espírito de Verdade, ainda na lei de igualdade, e eu volto agora ao Livro dos Espíritos, é a questão 804, quando ele diz, ele pergunta aos espíritos o seguinte, mas então, se Deus fez todo mundo igual, Ele também deu a todos as mesmas aptidões? E o Espírito de Verdade diz que não. Que Deus criou os espíritos iguais. Mas cada um desses espíritos, olha a resposta que ele dá. Cada um deles viveu
mais ou menos tempo. Foi aquilo que eu falei para vocês, depende do momento da criação, não é? E, por conseguinte, realizou mais ou menos aquisições, conseguiu mais ou menos experiências. A diferença está no grau de experiência e na vontade. E na vontade, que é o livre-arbítrio, ou seja, quando nós exercitamos o livre-arbítrio, quando nós escolhemos fazer aquilo daquele jeito, a gente vai diferenciando do outro que escolheu fazer de um jeito diferente. E vai, dessa forma, se diferenciando entre si. E diz mais, daí decorre que uns se aperfeiçoam mais rapidamente, o que lhes dá aptidões diversas. Claro, eu tenho 2 netas. Uma é a mais velha, com 5 anos já se sentava na frente do piano e já queria tocar. A mais nova, com 5 anos, não quer nem saber de piano. Ela quer andar a cavalo. São as escolhas. São as aptidões que vêm naquela bagagem que nós percebemos, que cada um vai reservando dentro da sua malinha. Bem, nas Leis Morais, que é um outro livro que eu também pesquisei, é um livro muito interessante, do Rodolfo Caligares, e é um livro que o Rodolfo fez para explicar de forma prática as leis morais que são contidas no livro 3º, dentro delas, novamente, eu repito, a lei de igualdade. Rodolfo Caligares diz o seguinte, que nós temos diferenças básicas entre todos nós. E a base diferenciada, ela está ligada ou à intelectualidade. Por quê? Porque há pessoas que estudam mais, que refletem mais. Então, elas caminham intelectualmente mais rápido, né? E fazem a diferença. Mas também existe uma diferença muito básica, que é a diferença moral entre nós todos, que é a prática dos preceitos que a gente adota. Por exemplo, nós adotamos a doutrina espírita para ser o norteador do nosso comportamento. É claro que se nós conhecemos a teoria da doutrina espírita a respeito, por exemplo, de uma batida de carro, nós sabemos muito bem como nós devemos nos comportar. Se não nos comportamos daquela forma que a doutrina nos diz que é a melhor, automaticamente aquilo vai pesar muito em nós, e isso vai pesar mais adiante contra nós mesmos. Porque nós vamos estar ferindo uma lei que nós tínhamos adotado, por livre escolha. Ninguém está aqui dentro dessa sala obrigado. Ninguém. Todos nós viemos por alguma razão. Ou por interesse próprio, ou porque a gente, quando vem, se sente melhor, porque a gente aprende um pouco mais, ou porque a gente ainda não tem, por exemplo, autonomia, não tem independência, e a mãe e o pai fazem vir também. Que, aliás, fazem muito bem em trazer. Por quê? Porque nós temos a obrigação, nós temos a responsabilidade de educar os nossos filhos. E vamos responder por eles. Então, essas diferenças básicas que o Caligares aponta, ele não cita as diferenças físicas. E eu me pergunto, então, mas ele falou das diferenças básicas, intelectuais e das morais. Mas e as físicas? Não existem diferenças físicas? Da onde elas vêm? Lembrando aquilo que já foi dito, que o Espírito de Verdade respondeu que a desigualdade não é uma lei natural,
A desigualdade é uma obra do homem. Então, vejam aqui, ó. Se na diferença básica intelectual, um prefere estudar mais, um prefere ler mais, se aplicar mais, ele vai avançar mais. Aquele que decidiu, que escolheu, não, em vez de ir ao centro toda quarta-feira, ou toda quinta, ou toda segunda, ou ir ajudar a fazer, é a Catarina, né, que tem no sábado, né? Então, a gente, eu vou só de vez em quando der, né? Esse daí vai andar numa velocidade menor do que aquele que está empenhado. Em termos morais, da mesma forma. Mas e as desigualdades físicas? Por que elas acontecem? É obra nossa também? É obra do homem? Nós é que provocamos? Sim, somos nós que provocamos. Deus não fez ninguém aleijado, Deus não fez ninguém de forma diferente de outra pessoa. Diz lá que as diferenças físicas, elas surgem nas reencarnações como consequências dos atos praticados ou de solicitações espirituais. Se a gente tem lá, na erraticidade, um atendimento, estamos ligados a alguém, algum laboratorista que está preocupado com a nossa reencarnação, e a gente fala, não, olha, eu tenho consciência de que eu agi mal, fiz muito mal, eu preciso voltar com um determinado defeito físico, ou então, numa determinada altura da minha vida, eu vou perder um dos meus membros, ou eu vou ficar deficiente de alguma forma. Essa programação, ela só pode ser aceita se ela equivaler a um erro anterior. E como é que eu vou detectar se esse erro existe ou não? É só olhar o perispírito da gente. Porque no nosso perispírito imprimem-se as marcas, os sinais, as manchas e os defeitos que nós provocamos em nós mesmos ou nos outros. O que a gente faz para o outro não fica marcado no outro, fica marcado no da gente. O que a gente fez de mal. E o que a gente fez de bem também. Então, nós temos no nosso perispírito a referência do nosso comportamento. É o espelho do nosso comportamento. É assim que nós vamos encarar por que é que nós, seres humanos, fazemos a diferença. Existem outras? Claro que existem. Existem muitas outras diferenças. Existem diferenças sociais, existem diferenças econômicas, que a gente sente tanto, quem seja rico e a crise não atinge, né? Nós que somos de classe média, estamos sofrendo. Imaginem quem não é de classe média, como é que está atravessando uma crise econômica como essa do Brasil atualmente, né? Temos diferenças religiosas? Claro que temos. Temos que ter, por enquanto, essas diferenças religiosas. Porque há pessoas que estão ainda num determinado nível de entendimento que não seria capaz de acompanhar o nosso raciocínio espírita. Então, existe outra religião para ela. Por isso que a gente tem que respeitar as várias religiões. Existem diferenças profissionais? Claro. Claro que existem. Mas também as diferenças profissionais, muitas vezes, estão ligadas ao problema educacional. Eu ouvi um comentário há um tempo atrás de um ajudante de pedreiro que disse assim para mim: olha, dona Rosali, o meu chefe, o meu patrão, que é o mestre de obras, sabe mais do que o engenheiro que desenhou a casa. E é verdade, muitas vezes acontece isso. A prática ou o tipo de trabalho que ele, mestre de obras, possa ter desenvolvido, possa ter trazido para ele muito mais experiência
do que aquele que fica na sala sentado e desenhando e botando medidas. Mas, às vezes, o engenheiro vai lá na obra e não sabe direito o que está projetado. Então, nós temos essas diferenciações também profissionais. Temos diferenças étnicas, claro. As raças entre si são diferentes. No nosso Brasil, nem tanto. Dizer que o Brasil não é um país racista é mentira. Todos nós sabemos. Nós sabemos que, com certeza, cada um de vocês ou tem em casa ou conhece um amigo que é racista. Ou não gosta de gente de outra cor, ou não gosta de gente de outra raça. A gente tem amigos de outras religiões, por exemplo, judeu, não permite ainda que se case uma filha da família judaica com uma outra pessoa que não seja judeu. Se o moço quiser casar, ele tem que se converter. Depois é um outro problema, mas vai ter que se converter. Até um certo tempo atrás, nós víamos que era muito raro um descendente de japonês se casar com um descendente de outra raça. Hoje parece que já está mais comum, não é? Então, essas diferenciações vão se eliminando com o passar do tempo, porque as pessoas vão se esclarecendo, vão evoluindo, vão progredindo. Existem diferenças etárias? Claro. Quantos velhinhos estão abandonados nos asilos? Quanta gente, quanta família leva seus velhinhos lá e dão outro nome, outro endereço, dão telefone errado para nunca mais ninguém achar. Isso acontece. Ninguém quer saber dos velhinhos, né? Eu estou preocupada já comigo, né? Daqui a pouquinho, como é que eu vou fazer, né? Então, eu já estou treinando as minhas netas para gostarem de mim bastante, para não deixar que eu vá embora para algum lugar assim, né? Tem que fazer isso. Existe diferença sexual? Claro. Até algum tempo atrás, mulher não podia nem votar. Não é? Há mais tempo atrás ainda, se discutia se mulher tinha alma. Eles achavam que só homem que tinha alma. Pode? Pode uma coisa dessa? Não é? E hoje que nós estamos vivendo um mundo em que a família não é mais composta apenas de um casal de sexos diferentes, nós estamos vendo composições novas de família, entre homem e homem, mulher e mulher. Nós temos que entender algumas mudanças e como é que isso está ocorrendo, por que isso está ocorrendo. Quais são as consequências de uma coisa do gênero, né? Há pouco tempo atrás, se ouvia falar em uniões de fato, de pessoas do mesmo sexo, mas não se ouvia falar em adoção. Hoje a gente já ouve que muitos casais do mesmo sexo já estão adotando crianças. Então, há uma modificação dos nossos conceitos de diferenças sexuais. Bem, mas, gente, apesar de a gente errar muito, apesar da gente ser devagar, quase parando para mudar de comportamento, para deixar de praticar aquela mazela, de deixar de praticar aquele ato que não é muito recomendável, apesar de a gente ainda insistir em não compreender o nosso próximo, o nosso irmão, obrigatoriamente, fatalmente, e essa é a única lei fatal que existe dentro da doutrina, nós todos vamos evoluir. Nós todos vamos caminhar para frente. Nós todos vamos progredir. Porque essa é a maior meta da nossa criação. Deus nos fez simples e ignorantes, para nós chegarmos de volta a Ele como espíritos puros, mas não por dádiva, pelo nosso trabalho, pelo nosso esforço. Então, essas diferenças
São muitas, porque todos nós temos grandes desejos. Nós temos vontade de não sofrer, claro, quem que quer sofrer? Ninguém em sã consciência quer sofrer. Todo mundo quer viver em harmonia. Não consegue, é só juntar no domingo que a coisa pega, não é? Todo mundo quer sempre estar com os seres amados. No entanto, alguns desencarnam antes de nós. Todos nós queremos praticar o Evangelho de Jesus, mas de vez em quando a gente escorrega. Fala, nossa, eu podia ter ficado quieta. O que eu tinha que falar? A gente escorrega. Todos nós queremos ampliar a família espiritual. Todos nós queremos tratar os outros como irmãos. A gente vem aqui para o centro pensando isso, sai daqui pensando isso. Quando chega na esquina e tem alguém pedindo uma moeda ou quer vender para nós um saquinho de pipoca, a gente estende assim com a pontinha do dedo a moeda para não deixar tocar na mão. É isso que a gente faz, não é? Nós todos queremos corrigir as nossas más tendências, as nossas mazelas, os nossos erros. Mas, na verdade, a gente não se esforça muito, não, né? Porque quando a cunhada vem em casa, ou quando a sogra chega, a gente fala, ih, meu Deus do céu, de novo? Né? Então, todas essas coisas são escorregadelas que nós damos. Todos nós queremos corresponder à confiança de Deus. Só quando nos tocam as dificuldades, a gente fala, mas por que comigo? É a primeira pergunta que a gente faz. Em vez de a gente agradecer a chance, a gente fala, mas comigo? Por que não aconteceu com o outro que é ruim? Vem acontecer comigo? Né? Então, na verdade, todos nós queremos progredir e evoluir. Então, eu trouxe para vocês um trecho de uma lição muito, muito profunda de Emmanuel, que está contida naquele livro pequenininho, mas ele é pequenininho só de tamanho, que é o Caminho, Verdade e Vida, né? Que o Chico conseguiu psicografar em pouquíssimo tempo. Na lição 99 do Caminho, Verdade e Vida. No meio da lição, Emmanuel diz o seguinte: deves saber que foste criado para gloriosa ascensão, mas que só é fácil descer. Subir exige trabalho, paciência, perseverança, condições essenciais para o encontro da felicidade e da sabedoria. Então, vejam bem, para a gente chegar a ter o mesmo fim que Deus nos prevê, que é chegarmos até Ele em estado de glória e de felicidade, nós temos que trabalhar bastante. Começando por nós, corrigindo a nós mesmos, para depois também entender que se nós temos defeitos, os outros também têm, e é preciso que a gente respeite. Nós não podemos impor a nossa vontade a ninguém, a não ser a nós mesmos. Isso que nós temos que fazer. Se nós não fizermos isso, jamais chegaremos todos juntos lá na frente para dizer, vencemos. Por isso, como cada um faz do jeito que quer, na velocidade que quer, usa o livre-arbítrio da forma como quer, cada um vai chegar em tempos diferentes, um pouco mais além. Por isso que a gente lê na doutrina espírita obras que espíritos já muito evoluídos se resignam e se missionam reencarnando para vir ajudar algum ente querido que está para trás. É por isso, porque aquele que consegue mais, ele entende aquele que está lá para trás e ele volta para estender a mão. Essa a importância de nós também
admitirmos essas diferenças que existem entre nós, e graças a Deus ainda no nosso estágio, nós podemos contar com esses espíritos mais evoluídos que vêm nos ajudar, familiares ou não, né? Então, essa é a mensagem que eu deixo para vocês sobre a lei de igualdade. O resumo é simples. Deus nos criou todos iguais e quer que voltemos a Ele todos iguais, do jeito que Ele nos criou, mas muito mais evoluídos. Para isso nós temos que trabalhar, saber aplicar direito o nosso livre-arbítrio e os livros que eu usei para falar tudo isso para vocês, que isso não é nada meu, foi tudo retirado desses livros, como eu disse para vocês, de Kardec, o Livro dos Espíritos, no livro 3º, As Leis Morais, a Lei de Igualdade. O livro Caminho, Verdade e Vida, que é o livro que eu acabei de citar para vocês, esse trecho. Aquele livro do Ney Lobo, Filosofia Social Espírita, Estudos da Filosofia Social Espírita, e As Leis Morais, de Rodolfo Galigares. Eu espero, sinceramente, que isso tenha ajudado a clarear um pouco a visão que a gente tem do mundo, que é olhar as pessoas e falar, nossa, mas por que ela fez isso desse jeito? Eu teria feito diferente. Mas é óbvio. Se fosse para fazer igual, a gente seria aquela pessoa. Não é? Então, temos que admitir as diferenças, temos que compreender as diferenças, porque todos nós temos essas diferenças entre cada um de nós. Nós fizemos a nossa estrada, nós abrimos a nossa estrada e nós andamos por ela na velocidade que nós decidirmos. É por isso que somos diferentes dentro de uma faixa muito grande de igualdade, que é o nosso planeta de provas e expiações. Eu espero, sinceramente, que eu tenha ajudado de alguma forma, e sempre que empresto a minha voz para falar em nome de Jesus, eu peço muito que eu possa dizer aquilo que as pessoas possam aproveitar. Então, que cada um de nós, eu em primeiro lugar, que precisei me debruçar para organizar o assunto, eu que possa também, tanto quanto vocês, refletir melhor sobre esse assunto e procurar, principalmente no Livro dos Espíritos, uma compreensão mais aprofundada do que seja a lei de igualdade. Muito boa noite, muito obrigada pela recepção que me deram, muito obrigada pela acolhida que o meu amigo Abilinho me deu. Obrigada.